Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema fascinante, como todos os demais, né? Hoje nós vamos falar sobre frequências. Já falamos aqui no Vida Inteligente, já falamos, mas o importante é a gente pegar todos esses temas que a gente conversa, todos esses 20 anos do Vida Inteligente, e analisá-los por diversas óticas. Cada visão é importante, porque eu estou agora, nesse momento, olhando para frente, para a câmera. Ao meu lado, atrás de mim, tudo isso aqui está acontecendo um monte de coisa que eu não vejo. Mas só pelo fato de eu não ver, não significa que não está acontecendo. Então, são ângulos de pontos de vista. É muito bacana a gente trocar essas ideias, e o Vida Inteligente assim, nunca teve pauta, né? É um bate-papo. E hoje nós vamos falar sobre frequências na saúde, que é maravilhoso também, porque se nós estamos aqui conversando é porque nós estamos com saúde. Né? Isso é importante, isso que a gente tem que manter. Tendo saúde, a gente tem todo o resto. E hoje eu trago aqui, né, faz tempo, ela já veio 2 anos atrás ou mais, 2, 3 anos atrás, 4 anos, o tempo voa, né? A minha amiga psicóloga e terapeuta holística, né? Vamos lá, Eliane Regina Muraro. Vamos. Como é que você está, Eliane? Tudo bem? Que Tudo bom que bem, você? Bom dia. que bom ver você aqui. Faz tanto tempo, né, que a gente. E Sim, é uma conversa legal, porque é uma conversa diferente. Você está bem? muito bem, e você? Eu estou, tudo jóia. Ô, Bom, Eliane, eu sei que você trabalha com uma série de coisas. Já falamos sobre. Foi bioenergia que nós conversamos a última vez ou não? foram bioenergética. Bioenergética, exatamente. Então, você, eu Uhum, acho bacana porque você investiu muito, depois da psicologia, você investiu muito em outras técnicas, porque sim, hoje a gente precisa. Você vê, no mundo atual, nós estamos com uma série de doenças, digamos assim, não só de ordem física, como principalmente a causa da ordem física, que são as coisas psíquicas, vibracionais, né, sim, frequenciais, que acabam sim. somatizando o nosso corpo. Então, é isso que eu quero abordar com você. Eu sei que você tem uma experiência vasta nisso, porque trabalha direto com isso é muito bom. Você não fez cursinho de fim de semana e saiu por aí atendendo. Então, hoje nós estamos visando aqui levar conhecimento e orientação para as pessoas que muitas vezes não, estão procurando um socorro e não sabem que caminho seguir. Então, me fala um pouquinho sobre essa questão de frequências. Quando se fala em frequência, a maioria das pessoas, mesmo sendo espiritualistas, tudo, desconhece. E nós, você fala em frequência, eu lembro de frequência modulada, AM, FM, rádio e tudo isso aqui, algumas ressonância Schumann, que todo mundo fala, essas coisas. Me fala um pouquinho sobre as frequências. Me dá uma visão geral sobre as frequências, coisa que você trabalha e conhece bem. Bom, primeiramente quero agradecer o seu convite por estar aqui, né, falando sobre esse tema que eu acho que pode vir de encontro para ajudar muitas pessoas, né, a saírem de uma frequência que está afetando elas, né, e elas poderem elevar um pouco mais a sua frequência, né? E também gostaria, assim, de deixar esclarecer que nas terapias vibracionais eu atuo como terapeuta, né? Nas terapias vibracionais. Elas não têm conexão com a psicologia, né? Sim. Então, eu estou atuante nas terapias vibracionais. Minha formação acadêmica é psicóloga, atuei muitos anos como psicóloga, E lhe mas deu no momento uma bagagem muito. eu me dedico única e exclusivamente para as terapias vibracionais, né? Então, são várias técnicas que eu vim formando, fazendo ao longo desses anos, né? Que já tem mais ou menos 13 anos que eu trabalho com as técnicas quânticas, né? Sim. Eu gosto mais de chamá-las como técnicas quânticas, né? Ou também terapias vibracionais. Essas frequências, elas acontecem. Desculpe, a pergunta que você falou da frequência seria?
Eu quero saber a frequência. Me dá dá Tá. uma visão geral para a gente de frequência. Falou, você está com. Frequência e vibração é a mesma coisa, vamos dizer, né? Ah, você está com a vibração Mais ou baixa. menos, Então, esclareça isso, por gentileza. Assim. sim, porque você tem uma frequência vibracional, né? Então, ela é uma taxa e padrão de vibração, seja de um objeto ou de um sistema. Quando eu falo objeto, posso ser eu, pessoa, como os próprios objetos que eu tenho ao entorno, aonde eu estou, né? Nos ambientes, na rua mesmo, qualquer outro lugar. Então, essa vibração desses objetos, desses sistemas, ela se aplica em várias áreas, né? Desde a medicina até o desenvolvimento pessoal, né? Então, qual é o objetivo que seria disso? O objetivo seria promover uma cura, né? Uma melhora, um bem-estar e harmonia. Tá, Então, você pode falar. Não, isso, eu te Você interrompi. passa a vibrar de uma forma mais positiva. Então, você tem uma frequência baixa. Quando você trabalha essa frequência, a sua vibração, como você vibrava perante a esses objetos, ao que está em torno de você passa a ter uma vibração mais elevada, porque você subiu a sua frequência, elevou ela, né? Então, as frequências, elas são várias, digamos, Tá, mas né? me diz uma coisa. Como é que você sabe? Eu chego lá, não estou me sentindo bem, seja lá qual é a razão que me faz eu buscar uma ajuda, certo? Uma terapeuta. Sim. Ou eu chego e como é que é medida essa questão da frequência? Como é que ela é medida? Como é que ela é analisada? Bom, em algumas técnicas que eu atuo, Sim. em uma delas, a gente tem gráficos, Opa. né? Trabalha com gráficos. Então, você, através dos gráficos, são os gráficos, na verdade, que emitem essa resposta, que determinado gráfico indica que a pessoa tem um problema de carga de energia muito elevada negativa, que ela tem um problema de um padrão, crenças, né? As crenças que ela traz com ela, muitas vezes elas são negativas porque a pessoa segue aquele padrão sem saber que ela está num padrão de crenças negativas que ela traz lá do sistema familiar dela, da vida anterior e até no próprio DNA, né? Então, você tem ali no DNA uma inscrição, digamos, dessas crenças, desses valores, né? E depende se elas são digamos, essas limitações que ela se encontra hoje na vida dela, tem uma ligação Sim. com as crenças que tanto ela como os pais dela aplicavam ou vivenciaram também essas crenças. Então, é possível identificar através desses gráficos, né, se essas crenças têm que ser limpadas dentro do DNA. Quando eu falo isso, estou falando energeticamente, né? É um trabalho energético, né? Porque a frequência, ela vem do quê? É um campo de energia, Sim. né? Então, a energia que você está, o ambiente aonde que você frequenta, o teu ambiente de trabalho, por exemplo, teu ambiente de trabalho tem uma energia boa, tem uma frequência, né, boa. E assim, esse campo que é o ambiente, que é onde você está inserido, o ambiente que você frequenta, emite
essas energias boas ou ruins. E a pessoa, muitas vezes, se ela já não está bem, ela, obviamente, vai ficando pior dentro desse ambiente, ou dentro dessas frequências que ela frequenta constantemente. Então, essa é uma das coisas que a gente, na entrevista com a pessoa, já identifica o ambiente em que ela atua, se é um ambiente, por exemplo, de hostilidade, né, dentro de casa ou no trabalho, é um ambiente de assédio moral, que já deixa a pessoa um pouco mais reprimida, uma pessoa que ela não consegue daí ser ela mesma, né, porque ela está preocupada com várias coisas, ela não está se sentindo bem, está se sentindo constrangida, enfim. Então, você faz um estudo e principalmente também dos alimentos, o que ela come, os horários, né? Quando é uma pessoa que tem um problema físico já propriamente instalado, que já foi em médicos e não consegue identificar a causa, o problema que está gerando determinados sintomas, eu fiz todos os exames, já fui para tal médico, né? Então eu sempre falo, nós terapeutas em geral somos o último recurso com certeza. que a pessoa procura, porque ela já fez muitas coisas e não houve uma melhora significativa, né? Então aí a gente identifica, quando é a parte física, identifica, mas quais são teus hábitos, como é seu comportamento. E tudo isso colabora que vai de encontro, dependendo da técnica que você usa. Então, a técnica que a gente utiliza, que eu utilizo, que tem os gráficos, eu já entendo que existe uma frequência de baixo padrão e isso tem que ser modificado no ambiente, nela mesma, né? Então, se ela está buscando alguma coisa, significa que ela entende que tem alguma coisa atrapalhando, tem alguma coisa errada naquele, ou com ela, ou aonde ela está inserida, né? Em todo o contexto. Tá, me diz uma coisa, você está falando de gráficos, né? Gráficos. Sim. Recebo da curiosidade de quem está nos assistindo. Esses gráficos, o que são? De onde eles vêm? Qual é a fundamentação deles? É radiestesia? Isso podemos considerar? Sim, um pouco, sim. Você trabalha ali com a radiestesia, nesses gráficos, né? Para ver a dimensão do problema que ela se encontra. Então, tem uma escala. A pessoa tem um problema nesse gráfico, então vamos ver, ela tem o quê? Um sentimento de angústia. Tem vários sentimentos. Mas naquele momento a gente procura analisar qual é o sentimento prioridade. Qual é o sentimento que tem que ser tratado, que está numa escala, então você vai na escala para poder entender se esse sentimento ele tem a prioridade, em que escala que ele se encontra, se é uma escala alta, né? Então você tem uma escala de 0 a 10 para você poder selecionar, porque dependendo dos gráficos, você não pode trabalhar muitos sentimentos naquele momento. Você tem que ir trabalhando, às vezes, 2, 3, máximo por vez, para ir liberando, para ir ajudando, para elevar um pouco essa frequência. Porque quando você trabalha com frequência, às vezes a pessoa está numa frequência tão baixa e que ela não tem suportabilidade para subir rapidamente para essa frequência, que seria a frequência do bem-estar dela, né? A frequência onde que ela pode permanecer bem, né? E um outro detalhe é quando você eleva essas frequências e esse bem-estar, ele não permanece, ele não se sustenta. Você arruma a frequência, mas não se sustenta, porque você tem um ambiente. Então, você trabalha também esse ambiente energeticamente. Você trabalha para que o ambiente mude a frequência dele. Como é que você faz, Eliane? Como é que você faz essa interação entre os gráficos, que são o seu instrumento de trabalho, a anamnese, isso aqui, com o paciente? O que ele faz? Ele coloca o dedo, é pêndulo? Como é que você cria essa interação? Quando é a distância,
eu faço diretamente no gráfico, né? Tá. Então, é trazido essa frequência que a pessoa, naquele momento, ela se encontra, e aí é trabalhado pelos gráficos mesmo. Quando a pessoa ela está vem em presença, aí é trabalhado com símbolos e mantras, né? Então você mantraliza esse mantra várias vezes e você tem várias partes do corpo que você vai trabalhar, né? Então você utiliza alguns símbolos e esses mantras. E seja daí de ordem emocional ou ordem física. Isso é uma técnica. Já tem uma outra técnica que eu não trabalho com mantras, mas eu trabalho com comandos, né? Com comandos não repetitivos, apenas um comando, porque a técnica assim requer. Então são técnicas mais voltadas exclusivamente para a parte física, né? E quando é a distância, se trabalha daí com o pêndulo, daí não tem o gráfico, aí já existe um protocolo que você segue e esse protocolo você começa a identificar a origem dos sintomas do problema que ela traz, o que ela tem no momento, e aí você vai identificando. E quando você identifica, daí você emite os comandos para que isso possa ser trabalhado naquele ponto especificamente, né? Eu sei que você estudou profundamente isso tudo. Muito tempo você fez isso, né? Sim. É curioso, eu faço essas perguntas na qualidade de leigo totalmente, né? E é bacana a gente ficar sabendo dessas coisas, principalmente para dar segurança para aquela pessoa que vai ser ajudada ou que pede ajuda, por aquela questão que eu reitero, temos muitos terapeutas de fim de semana, é um perigo. Alguém vai lá, faz um curso e sai se dizendo terapeuta, vai lidar com pessoas, vai lidar com frequências, vai lidar com problemas de saúde que a pessoa tem, saúde psíquica, saúde física, e é um perigo você lidar com pessoas, né? Então você tem que ter todo esse embasamento. E você fez um curso longo, inclusive, porque eu sei que você tem uma formação em quântica, em holismo, muito ampla, né? Você foi atrás, você investiu para você chegar Sim. nessa, Sim, eu nessa... investi durante todo o tempo que eu iniciei os meus cursos. O primeiro curso que eu não fiz no Brasil, fiz fora do Brasil. É isso. E, mas foram cursos. Essa questão do curso do final de semana, os cursos são bons, são muito bons. Eu mesmo, alguns Workshops, cursos, cursos de final de semana. Só que sim. o que acontece? Que são cursos longos que você faz. Só que são cursos que você tem que ter um acompanhamento. E você tem que ter um período de experiência que você vai atuando, você vai trabalhando, Vai tá? digerir aquele aprendizado. Isso, você vai desenvolvendo e você não pode fazer o outro curso, próximo módulo, se você não estiver adequada para aquele módulo. É uma Então, continuidade. é uma continuidade. Então, por exemplo, eu fiz cursos na Espanha, aonde que eram cursos de 7 dias, tá? E esses 7 dias você tinha que adquirir essa bagagem naquele momento, mas é contínuo. Então, existe um grupo que o professor abre para todas as dúvidas que vão surgindo, que são muitas, e a questão é o seguinte, é a prática. Então, você tem que praticar. Claro que no começo, quando você faz um curso desse, você não está cobrando inicialmente. Você vai fazendo e vai adquirindo a sua prática. Posterior a essa prática, aí você sim passa a, a, a colocar valores em cima do teu trabalho, né? Desde que você tenha resultados. Você tem que apresentar resultados. Então, isso vai muito de encontro à consciência de cada terapeuta.
né? Então, hoje a gente tem cursos de finais de semana que são muito bons, mas a questão é o seguinte, o problema não está no curso do final de semana, o problema está em duas situações. Depende de quem está dando o curso, que tipo de curso, e depende daquele aluno que está recebendo esse conhecimento, o que ele vai fazer, como ele vai fazer com esse conhecimento. Exatamente. Né? Então, isso requer o quê? Requer que você, dentro dos seus valores, dentro daquilo que você se propõe a fazer. Né? Então, até antes estávamos conversando a questão, é difícil de encontrar você porque deve estar ganhando muito dinheiro, né? Porque sempre está trabalhando, sim. Sempre estou trabalhando, mas ganhar dinheiro, isso não se aplicaria muito ao meu caso, porque atuo, trabalho todos os dias, atendo todos os dias, mas eu cobro um valor que é digamos, um valor padrão normal, né? Todo terapeuta tem que ter a sua dignidade de viver com o básico, de viver, né, bem, e agora nunca explorar, né? Então a exploração, eu acho que já foge para um outro contexto, assim, daí de realmente só pensar no dinheiro, né? Quando nós somos terapeutas vibracionais, a gente tem que pensar que o que estamos fazendo está promovendo um retorno, uma melhora para a pessoa que procurou, para a pessoa que buscou. Né? Então, os cursos, por exemplo, que eu tenho, voltando nessa questão dos cursos, no começo eu não ganhava dinheiro porque eu não cobrava no começo, né? Eu tinha que aprender, eu tinha essa consciência. Então, eu antes de fazê-los, eu fiz uma reserva para poder para poder aprender o que eu tinha que aprender, investir um pouco e poder me manter, né? Senão fica difícil daí, né? Você não poder cobrar e ter que se manter. Isso foi no início. Posterior a isso, eu fiz muitos cursos, muitos. Então, eu tive uma técnica que eu levei 2 anos e meio para concluir ela. Uma outra técnica eu levei 4 anos, ou seja, de 6 em 6 meses eu tinha que viajar para fora para fazer o módulo seguinte. Né? Então, isso foi uma coisa muito extensa. Já tive outros módulos também, outras técnicas, que levei 1 ano para todo ano, todo mês, aliás, eu tinha um final de semana que ir lá fazer o curso e voltar a praticar. Então, isso envolvia você pegar avião, você, enfim, acomodações que você tem que pagar, gastos de alimentação, transporte, tudo. Então, meus filhos falavam uma coisa muito interessante: mãe, quando você vai começar a ganhar dinheiro? Porque tudo que você ganha, você só aplica, você só viaja para fazer curso. Está investindo em você. Me diz uma coisa, aqui, duas questões. Primeiro, as pessoas que te procuram, nós estávamos falando agora há pouco, geralmente procura terapeuta aquela pessoa que já tentou tudo, vamos dizer. Não é caso. Tentar tudo é uma forma genérica de falar. Né? Eu estou com a dor no joelho, já fui em ortopedista, já fui aqui lá e não resolve. Aí vou lá, vou no centro espírita, vou naquilo que eu acredito, vou na igreja. Aí também não resolve as minhas orações, não resolve. Aí eu vou buscar um terapeuta, porque eu quero ter a dor do meu joelho suprimida. Né? Que tipo de pessoas chegam até você? Porque, é claro, você, certamente, as pessoas te procuram, e certamente as pessoas que te procuram são indicações de pessoas que passaram por, vamos chamar assim, de um tratamento com você, certo? Sim, sim. Qual é o que hoje, nos dias de hoje, nós estamos em dias atribuladíssimos, né? A nossa geração pode fazer esse paralelo, né? Porque nossos tempos antigos eram bem diferentes dos de hoje, um absurdo, uma loucura. Sim.
que mais tem vindo para você? A gente tem a posição de... mais... Já estamos falando de frequência, é mais a nível mental, espiritual, frequencial? O que se acerca mais? Quem te procura? Todos. Todos que têm problemas físicos e que têm problemas emocionais. Tem problemas financeiros. Também? Também. Tá. Tem problemas financeiros porque aquela pessoa que não sai, é aquela pessoa que chega para mim e fala assim, Eliane, eu ganho dinheiro e vai tudo. Eu não consigo guardar dinheiro. Eu ganho muito dinheiro, mas vai tudo. Então a pessoa entende, chega uma hora que ela entende, ou aquela pessoa que abre um negócio, não dá certo, fecha, depois abre outro, não dá certo, fecha e assim vai. Então esses problemas financeiros que começam a acarretar danos, começam a ocasionar depressões, começam a ocasionar ansiedade, começam a ocasionar vários distúrbios também. Com certeza. Mas vamos supor, vamos entrar só no mérito da pessoa que não ganha o dinheiro. Aquela pessoa que ganha, mas sai, tudo. Sim. Aquela pessoa que ganha e perde. Está indo embora. Então, aí, ela ainda não está com problema de depressão, ela ainda não está com sérios problemas físicos, eu diria. Ainda não se cristalizou na matéria. Ela não está cristalizado. Palavra adequada. O que você identifica dentro de todo... Porque a pessoa, ela, em 15 minutos, ela fala tudo, ou todo o decorrer da situação dela, e aí a gente entende que aquela técnica não serve para ela. A técnica, por exemplo, que está voltado mais no plano físico, tem que usar uma técnica dos gráficos para onde que a gente identifica que ela tem crenças limitantes. E ela está numa frequência baixa, porque essas crenças limitantes deixam ela numa frequência baixa. Então, o que ela vai atrair dentro dessa frequência? Por exemplo, você já identifica no começo o seu pai e sua mãe, como que era a vida deles. Eles ganhavam muito dinheiro, mas perdiam muito. Está na frequência padrão. Sim. Da onde ela tinha nesse ambiente esse padrão funcional. Então, o que significa esse padrão funcional? Está numa frequência e você tem que tirar ela dessa frequência, mudar a frequência dela, mudar o spin do elétron. Né? Então, aí você muda essa carga dentro, que está, digamos, dentro desses átomos, você muda esse spin através dessas frequências, através desses mantras. Aí você identifica que ela tem uma ancestralidade que não só vem do pai e da mãe, que vem lá de trás, essa frequência. Que os avós também era a mesma situação, nunca sobrava dinheiro, ganhavam, mas nunca sobrava dinheiro. Então você tem que romper com essa informação. A pessoa cresce com essa tendência, né, também. Exatamente, porque você está ali no DNA. Então, quando a gente muda, a gente não muda DNA, a gente muda padrões de comportamentos do DNA. Comportamentos negativos, que estão ali inseridos. Então, você vai mudando. Então, você tem que elevar essa frequência. Primeiro, você tem que tirar ele dessa frequência padrão. Então, aí você entende. Então, as pessoas que têm me procurado, a gente tem feito um trabalho, mas eu vou te falar, não é só, às vezes, um trabalho de uma sessão, de um atendimento. Não dá. Realmente. É um atendimento, às vezes, por muito tempo contínuo. Porque, às vezes, dependendo do problema, que não é um problema muito profundo, você consegue resolver em 2, 3 atendimentos. A pessoa sai no up. Mas, dependendo da raiz do problema, que já está, que se encontra, aí você tem que ir numa esfera maior. Porque você tem que ir limpando vários padrões, modificando, não é um. São vários, e a pessoa está acessando gatilhos o tempo todo.
E geralmente são né? Cristalizações é São difícil. difícil de tirar, porque cristalizações, aquilo já está cristalizado, e tem pessoas que essas cristalizações já levam para o plano físico. Então, quando você tem os corpos, que são os corpos que atuam ao entorno de você, você tem o corpo emocional, são os corpos sutis que chamamos, os corpos energéticos, os corpos... são esses que vão vibrar. E você tem as proteções também, que são as malhas que nós temos correspondente aos chakras. Cada chakra corresponde a um tipo de malha que protege. Então, quando você tem algo em um determinado órgão que cristalizou na matéria, por exemplo, o fígado, por exemplo, o baço, está dentro do chakra plexo solar, que envolve toda a região gástrica. E se ali você tem uma cristalização, então aquilo está tudo muito fechado, aquilo está tudo muito uma couraça, né? Já digamos, o William, que foi um psiquiatra que desenvolveu e descobriu muitas couraças, né? Dentro, não propriamente nos chakras, né? Mas ele descobria essas couraças no corpo físico e que determinados órgãos, angústias e tudo, né? Faziam essas cristalizações e formavam grandes couraças. Então você tem que romper, abrir com essas couraças, dissolver essas couraças, né? Então você não dissolve isso em um único atendimento. E um outro detalhe também, que quando você tem isso, você tem no plano, digamos, financeiro, né? Então esse plano financeiro, que as pessoas estão com essa dificuldade do ganhar dinheiro, a dificuldade da profissão também. Eu fiz uma faculdade, não deu certo, ou abri um negócio, não deu certo, abri outro, não deu certo. Tudo isso está ligado com questões frequenciais energéticas de padrões da onde ele teve o padrão, às vezes, a energia materna e energia paterna, que também vai de encontro com o que ele traz da mãe e do pai, as questões negativas. Então, quando você daí corta esse vínculo, dissolve esse vínculo padrão que ele tem negativo, da energia, da carga energética que ele traz da mãe, que ele traz do pai, que isso já veio desde o nascimento dele, né, já veio dentro da fase intrauterina dele, né, além dele já conter também, quando são já padrões que saem de gerações para gerações, passa de geração para geração, ele traz uma corrente enorme, uma fila enorme atrás dele, porque tem um avô, bisavô, tataravô, que também carregavam o mesmo padrão. Né? Então, quando você entra nesses padrões e você identifica e você começa a dissolver isso, as pessoas começam a mudar. Elas chegam para você e dizem assim, puxa, antes eu não conseguia falar determinadas coisas que me incomodavam dentro do meu trabalho. Hoje eu consigo falar. Aquela pessoa, por exemplo, que nunca dizia não para ninguém, aceitava tudo. Você via que nas costas da pessoa ela até tinha uma corcova, né? Porque tudo ela carregava de todo mundo. E ela começa, de repente, a dizer não. E esse não para as pessoas que estão ao redor assusta, né? Então, você começa a mudar a frequência da pessoa, a frequência do ambiente. É aquela pessoa que ela está num trabalho ruim quando ela veio procurar você. E quando você muda a frequência dela, acontecem duas coisas. Você muda o que está em torno de você, muda você, claro, né? Mas primeiramente é você e tudo que está em volta de você. Ou você permanece no mesmo ambiente ou no mesmo trabalho, porque muda a frequência do trabalho. Quando isso não é possível mudar essa frequência do trabalho, você vai buscar um outro trabalho que esteja dentro da sua frequência,
que está mais elevada, que não está mais dentro daquele padrão negativo que estava produzindo um mal a você. Então, quando a gente eleva a frequência, se vai subindo gradativamente, você vai mudando esse padrão, você vai metendo melhoras que você vai buscando o melhor para você. Você vai mudando o teu padrão de vida, tanto financeiro como emocional. Eu tenho clientes que me dizem assim, a minha vida mudou, porque eu fiz uma seleção de amigos que me faziam mal. Eu não entendia antes. Sim. E eu simplesmente me afastei dessas pessoas. Isso é imprescindível. E começou a abrir, entende? Então, eu vi quem eram meus verdadeiros amigos. Né? Então, a pessoa vai buscando outras pessoas que já estão numa frequência mais acima, não estão naquela frequência da ganância, não estão na frequência que de passar a perna no outro, sabe? De querer conquistar coisas em cima dos demais, por interesses próprios, né? Então, você muda todo eu diria, essa logística que a pessoa estava habituada no dia a dia dela, né? E ela mesmo vai entendendo que a necessidade que vai mudando, mas com uma diferença, porque a frequência dá a ela suporte para ela fazer essa mudança, para ela dizer não, chega, eu não quero mais isso, eu vou buscar outra coisa. Então, a base dela vai ficando mais sólida, né? E isso é a parte mais bonita, porque você vê a pessoa saindo desse volume de cargas negativas que ela vivenciava, e que nós estamos, na verdade, num mundo muito forte de cargas negativas, de muitas frequências atuando e de pessoas densas, de lugares densos, né? Então, é uma pessoa a menos, com uma densidade menos para ajudar no universo a formarmos um grupo mais coeso e dentro de um padrão de frequência positiva. Escuta, você tem. Isso é bacana, percebe-se, apesar de não sei se você concorda, mas o fato de você ter estudado psicologia e ter trabalhado muito tempo em psicologia te dá condições muito grandes Plena. para Sim. você fazer Sim. essa análise de uma forma macro, porque Sim. você tem mais recursos, né? Você tem Sim, a psicologia, eu sempre sou muito grata, me abriu muitos horizontes, porque eu fiz uma formação de 4 pós-graduações dentro da área de psicologia e 2 formações na psicologia. Então, além de outros cursos que eu fiz voltados para a psicologia, eu era psicóloga clínica e fui psicóloga forense também. Então, o leque que você tem, a gama que você tem para poder, na verdade, trabalhar de uma forma, digamos assim, no mental, de você reorganizar as ideias quando a pessoa traz para você, né? Eu tenho isso, tenho aquilo, você começa a fazer toda uma conexão, né? E isso, claro, que se dá porque a minha formação que eu tive me permite isso, né? bagagem incrível e ferramentas enormes. Sim, sim, é fantástico. Agora me fala o terapeuta, né? A gente fala dos pacientes, mas a gente não fala do terapeuta. Como é que você é uma mulher que é mãe, avó, trabalha, as atividades do cotidiano todo, é óbvio que você tem que estar de olho na sua frequência, na sua frequência. Sim, Você deve ter problemas. sim. Como é que você lida com as suas... Bom, isso é uma pergunta muito interessante. Excelente, porque o terapeuta é tudo se ele não trabalha a frequência dele. Eu sempre falo para os meus alunos, que eu dou curso, eu sempre falo para os meus alunos, se você não está bem,
você não pode trabalhar nas pessoas, na frequência das pessoas. Claro. Ah, mas professora, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que... Não, não é assim. Temos que primeiro, como que a gente não adoece? Porque você tem os objetos no entorno de você. O terapeuta não está protegido de tudo isso se ele não fazer a parte dele, se nós não fazermos a nossa parte. Então, para você não adoecer, para você não embaixar a sua frequência, todos os dias temos que fazer as limpezas frequenciais. Vocês fazem isso? Tem isso? Fazemos. Tem Tem. técnica? A gente tem para nós, para terapeutas, para todos os dias trabalharmos em nós. Eu atendo terapeutas que não estão bem, para elevar um pouco a frequência deles, para eles poderem voltar a ficarem melhor, né? Mas eu mesma já caí muitas vezes de cama. Acredito. Porque, mas você trabalha todo dia, quando não trabalhei todos os dias. Né? Então, por exemplo, eu já tive momentos na minha vida que, pelo todo esse tumulto, depois eu vou fazer e não fiz. Às vezes fiquei 3 dias sem trabalhar em mim corretamente, como eu deveria. E aí a frequência já dá uma leve baixadinha, né? Porque você trabalha muito nas pessoas. E aí você tem que estar bem, você tem que estar, digamos assim, eu não digo top, mas você tem que não se sentir ameaçado, porque você trabalha com muitas coisas pesadas que vêm para você. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Então, o que acontece? Às vezes abaixa a frequência. Então, claro que nesse tempo que eu já tive essas situações, eu aprendi e entendi que eu tenho que, primeiramente, na primeira hora do dia, eu tenho que primeiro me trabalhar eu. E no final do dia, eu tenho que também fazer um trabalho comigo de limpeza para ver se não ficou nada do outro. Perfeito. Isso aí, porque você lida, daquilo. Você lida com a vida dos outros, com os problemas dos outros. Sim. Então, Sim. Se você não estiver bem, você está propensa. Sim, então eu já tive situações que eu tive semana, por exemplo, fiquei sem trabalhar mais de uma semana, porque eu já estava melhorando de uma gripe, por exemplo, mas eu ainda não me sentia bem fortalecida. E aí você começa a se trabalhar, e aí eles agora posso voltar a trabalhar. Então você deixa a tua agenda, desmarca todo mundo, coloca para outros dias, e eu falo para os meus pacientes, eu não estou bem, eu não vou poder te atender. Franqueza é tudo. Franqueza é tudo. Eu digo isso para eles, eu não estou bem, eu acabei pegando um vírus ou tive tal coisa. Agora, posso te dizer uma coisa, que emocionalmente eu nunca fiquei assim, emocionalmente com essa frequência baixa, a ponto de dizer, emocionalmente eu não posso atender. Eu não tive isso. Eu tive questões virais, digamos, né? Normal. Uma bactéria, mas normal, mas porque também eu não tinha me cuidado adequadamente. Dentro disso que eu acabei de falar, que eu não trabalhei em mim na época, então hoje não. Hoje eu trabalho, faço, mas às vezes a gente tem os deslizes, né? Porque todo trabalho terapêutico, vibracional, quântico, exige que você faça a sua parte, porque você está num mundo que acontece, tudo está em torno de você, emitem outras frequências o tempo todo. Não tem a dúvida. Sim. Então, eu sempre falo, frequência é uma questão que é tudo. Nós temos um exemplo muito clássico que a gente pode mostrar de a questão física, como afeta uma frequência, é a onda do Covid, que a gente teve lá atrás, né? A pandemia, tudo bem, você tinha um vírus,
Mas como isso ajuda a se propagar, né? Que foi muito rápido, por uma onda frequencial. Não tenha dúvida. Onda de medo, onda disso. O medo é uma das coisas mais aterradoras que baixa a frequência da pessoa. E quando você está dentro de um ambiente que esse medo é o número maior de pessoas com medo, essa frequência que você entra, é difícil você sair dela, desse medo. Não tenha dúvida. Né? E eu lembro nitidamente que quando começou o Covid, as pessoas ainda não estavam no lockdown, mas existia um indício do lockdown. E eu fui no mercado comprar umas coisinhas que eu precisava, coisinhas tipo 4 ou 5 itens para a semana que tinha me faltado. E eu cheguei no mercado e eu vi um rebuliço no mercado e eu me assustei. Eu falei, mas o que está acontecendo com as pessoas? E larguei a minha cestinha e fui para casa. Eu falei, aqui eu não fico, porque as pessoas estavam começando a pisar nos outros. E eu vi os carrinhos lotados de coisas. E aí vim para casa e fui me trabalhar, porque aquilo me afetou tanto, me desgovernou, me desequilibrou. E eu comecei a sentir um certo receio. E eu comecei a trabalhar. E depois eu fui ver as notícias. E aí eu fui entendendo como é fácil você entrar na emissão em uma frequência de medo. Nossa Senhora, manipulação. Então nós temos que elevar as nossas frequências de forma, por exemplo, aí você pode fazer uma pergunta, estar se perguntando, mas você tem que trabalhar todo dia, mas é aquela pessoa que você só trabalha uma vez na semana, uma vez cada 15 dias, uma vez por mês, não está, não teria que ser trabalhado todo dia, diferente, porque eu tenho um contato direto com as pessoas que já vêm com essa carga muito forte, né? Então eu estou mais exposta a esse tipo de coisa, então eu tenho que me trabalhar. Agora, quando nós trabalhamos na pessoa, você já está mudando o ambiente dela, você não tem 10 pessoas dentro do ambiente dela que tem câncer, digamos, né? As 10 pessoas que ela está o dia todo. Eu, às vezes, trabalho todos os dias com uma pessoa que tem câncer. Sim. Então, eu tenho que estar bem dentro da minha frequência. Não tenha dúvida. Com outras doenças, outras patologias e outras cargas negativas. Tem que ter muita responsabilidade. Tem que ter... Sim. Então, elevar a sua frequência, manter. E quais seriam essas frequências corretas? Como fazer? Você pode fazer com as terapias, não só as minhas terapias, tem outras terapias, como o Reiki, que as pessoas, eu cito o Reiki porque é mais comum das pessoas conhecerem. Mas tem outras terapias, né, também, como eu digo, não só essas que eu trabalho, né, você pode elevar com músicas que tenham um padrão, que eleve, né, as músicas que tenha digamos assim, um solfágio de notas harmônicas, né? Então, você tem ali várias coisas que você pode mudar no teu ambiente, colocar músicas boas, músicas com uma qualidade, com uma nota musical de harmonização. As músicas funk não são as músicas adequadas, porque elas têm batida. Tom, 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 tom. Então, elas podem começar a emitir uma frequência muito forte, muito pesada, e aí vai... É fantástico você sentir essa harmonia com a música. Sim, é maravilhoso, né? Então, as crianças pequenas, principalmente, você colocar... A mudança vibracional é perceptível, você percebe na hora. Total. Se sente melhor. Total. Evitar notícias. Como evitar uma frequência baixa? Notícias de guerra. Assim, é que o mundo está, coisas que estão acontecendo horríveis, mas você ficar numa frequência de bem-estar com você.
evitar notícia o tempo todo de coisas negativas, isso não vai te levar a nada, você não vai arrumar essas coisas, né? E as frequências, quando você está numa frequência boa de harmonização, o teu semblante muda. Muda. A tua pele muda. Tudo muda. O que é? Você está amando? Perguntam assim, né? Você está apaixonado? Por ter percebido semana isso. Eu tenho clientes que me dizem assim, eu mudei e a minha família mudou. Ela não fez para a família, mas a família, as pessoas que estavam ao redor dela mudaram com ela. E você muda a frequência disso. Então, o padrão de você sair de um padrão negativo e ir para um padrão frequenciável, vibracional, para você vibrar numa frequência positiva, melhor para você, é o que ajuda o mundo a você, um grupo maior de pessoas começa a entrar dentro da frequência e você começa a atrair frequências boas, pessoas boas dentro dessa mesma frequência que você. Melhores trabalhos, mais lucros nos teus negócios, em todos os sentidos, tua saúde começa a vibrar, pessoas que têm problemas físicos começam a vibrar, não no padrão da doença, mas no padrão da cura, no padrão da melhora. Então, as frequências são essenciais. Se você tem uma frequência baixa, que você está ranzinzo, que você não está bem, você vai atrair cada vez coisas, mais brigas, mais desacordos, e isso não é bom, não faz bem para você nem para quem está ao redor também. Eliane, você está fisicamente, você está sediada em Curitiba, nessa linda cidade capital paranaense. Sim. Eu amo Curitiba. Agora, você falou que a maioria do seu atendimento é à distância, né? A maioria dos meus atendimentos... Eu, na verdade, me tornei já há mais de 4 anos uma terapeuta de atendimentos quânticos à distância. Então, mas atendo alguns em presença. Ótimo. Aí, quem tiver Curitiba ou na grande Curitiba, está aí. O crédito está aí embaixo, o contato da Eliane. Sim. E eu já conheço há um bom tempo, participamos de congressos juntos, já vi trabalho dela apresentar. Muito bacana, senão ela não estaria aqui, né? Então, ninguém eu agradeço. Que não é referendado, né? Que a gente tem responsabilidade por aquilo que a gente fala e por aquilo que a gente apresenta, né? Então, aqui nós estamos vivendo para servir. Então, as pessoas contatem a Eliane e ela vai esclarecer, porque, com certeza, surgem muitas dúvidas. Você cuida, você pode me ajudar nisso, você não cuida disso, você não falou disso no programa, mas, enfim, em 1 hora é difícil a gente falar um monte de coisa. Sim, com certeza. A Eliane é uma pessoa super simpática, super receptiva para vocês conversarem. Então, me diz aí como é que você quer terminar a nossa conversa, Eliane. Eu acho que foi esclarecedora. As pessoas podem buscar informação. E quem é que não quer bem-estar, né? Principalmente nos dias de hoje. Nós temos que estar bem para enfrentar tudo que está aí. Não adianta a gente ver tudo denso, como você falou no começo da conversa. Sim, você tem uma mídia hoje que na verdade, está jogando muita informação que achamos ser informação, mas no meio dessa informação a gente tem que entender que ali há desinformações também. Tem que filtrar bem, então, exatamente. Então, a mídia, hoje, eu vejo que as pessoas elas vão muito pelo que se apresenta nas telas. E elas não buscam para ver se realmente, de fato, aquilo é uma coisa verdadeira, se aquilo é bom, se não é. Então, elas vão absorvendo esses conteúdos como algo que fosse natural. Não é assim, na verdade, né? Porque há um volume de informações muito grande e a pessoa não está conseguindo processar. Então, essas informações começam a permear dentro do teu sistema ali, do teu mental,
E aí começa, dali também pode começar a produzir cargas negativas, né? Você não está compreendendo algumas coisas. E você está tendo muito conteúdo que não está fazendo absorção praticamente nem de 5% daquilo tudo que você está sendo emitido para você, né? Verdade, você está absorvendo coisa que não é para você, e você, sem Que não perceber, é. está agregando. Depois tem uma Exatamente, né? deras cristalizações que nós falamos assim. Mas aí Então, a mídia ela tem um papel, eu diria para você hoje, que se você não cuidar, tá, as pessoas adoecem. por isso que Pela informação mal digerida, pela informação que é muitas vezes desinformação, né? verdade. E você tem que tomar cuidado, porque uma das frequências mais fáceis de mudar a sua frequência é essa mídia, da forma como você está recebendo todo esse volume de informações. Sempre aquela frase célebre, vigiai e orai. Não acredite, Exatamente. pesquise, confirme, não custa nada, está em Sim, dúvida, não repassa, sim, repassa. Fica quietinho. exatamente. Isso. Exatamente. Eu tenho muitas coisas que eu recebo, eu acho importante até colocar, que eu recebo de informação no WhatsApp e às vezes aquela frequência não está batendo, não está entrando. Eu digo, aí tem alguma coisa. E às vezes eu vou lá e pesquiso e aquilo é um fake. E as pessoas estão Verdade. passando como aquilo natural. Igual como uma tia minha passou aí esses dias atrás, no começo do inverno, em julho, que ia fazer frios, que o Sol estava se distanciando da Terra, aquele fenômeno, né, que estava acontecendo. Eu falei, tia, esse fenômeno acontece todos os anos, ele não altera a temperatura da Terra, porque ao mesmo tempo esse fenômeno também está acontecendo na Europa, que está ao contrário as estações. E não há uma alteração lá, não está virando gelo. Né? Então, isso é importante, às vezes, a gente também colocar, olha, fulano, isso é fake, não continue passando. Né? Eu acho importante nós estarmos nessa vigília o tempo todo. Né? Verdade. Mas a gente só consegue isso quando está com a nossa frequência de bem-estar, para poder identificar. E o meu convite às pessoas é que aquelas que não se sentem bem dentro da sua frequência, mude. Mude por você, comece por você a buscar, eleve a sua frequência. Tem várias formas, vários recursos para você fazer isso. Ou seja, técnicas quânticas, ou seja, até uma oração, né? Que as orações têm um poder enorme de mudar, né? Ou naquilo que você, de repente, deixou de fazer há muito tempo e esqueceu e que fazia bem, volte a fazer. Né? Então tem várias coisas, mas mude por você, mude o que está ao entorno que não está legal, comece por você, mude a sua frequência, eleve ela, saia do padrão ou da cristalização que está ali negativa e eleve-se. É isso. Eliane, obrigado, bom trabalho para você. Eu que agradeço por estar aqui, poder passar um pouco da experiência e da informação que a gente tem visto ao longo dos anos que vem acontecendo para ajudar as pessoas. É isso, continue assim. Muito obrigada. Fraterno abraço e fique bem, Eliane. Tchau, tudo de bom. Obrigada para você também. Tchau. Gente, é legal, né? Mais uma técnica, mais informação. Agora cada um faz o que quiser com a informação. Analise primeiro sua própria vibração, vê como é que você está. Falaram de frequência, como é que eu estou? O que é essa frequência aqui? Eu estou me sentindo bem? Estou aqui e tal. Analise-se. A partir daí você já começa a fazer uma autoanamnese. Se você não consegue se virar sozinho, busque ajuda. Busque ajuda. Ajuda que você achar. Como a Eliane falou, um terapeuta, uma oração, aquilo que você acredita, mas ajude-se a ser ajudado. É isso aí. Fraterno abraço. Feliz sempre. Até a semana que vem.